Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Isso, eu vou avisar agora. Apocalipse no capítulo 1. Versículos 11 a 17. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós, mais uma vez, estamos na Tua presença, e nós estamos aqui, Senhor, desejosos de ser instruídos por Ti. Nós não estamos aqui diante de uma aula, diante de uma palestra, diante de uma sessão informativa. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra é a Tua escritura infalível, perfeita, precisa, que pode nos edificar, nos fortalecer, nos corrigir na justiça. E é por isso, Senhor, que nós rogamos que o Teu Espírito Santo sopre sobre a Tua palavra e a torne viva para nós. E ao pedir isso, Senhor, nós também pedimos que os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra. De que adianta, Senhor, rogarmos para que a Tua palavra seja viva e operante, mas se os nossos corações estão endurecidos, estão alheios, estão sonolentos, estão distraídos, estão pesarosos, então, Senhor, abre os nossos corações para Ti mesmo, Senhor, e fala conosco, Senhor, fala com profundidade, coloca a Tua palavra lá dentro, Senhor, para que ela tenha aquele efeito completo e glorifique o Teu nome nas nossas vidas. Encomendamos essa manhã nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos compartilhado aqui, nestes 3 dias em que estamos juntos, sobre a vida vencedora e o testemunho do Senhor. Nós estamos olhando esse texto, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, e vamos ver também o capítulo 12 mais tarde, buscando entender o chamado à vida vencedora e a consequência natural disso nas nossas vidas, que é
o testemunho do Senhor. A primeira coisa é entendermos que somos chamados a viver uma vida vencedora. A vida vencedora, no caso da vida cristã, ela não é que nem uma competição neste mundo, né? Às vezes a gente assiste, né, os Jogos Olímpicos, né, vê aquelas competições atléticas, vê a natação. Nós sabemos que ali existem várias etapas classificatórias, né, e aqueles atletas vão vencendo, vão fazendo seus tempos, né, até que chegam à prova final, né, em geral tem 8 classificados, e ali então se corre a prova final. Ao final só um vence. Então, de dezenas de atletas que começaram, só um acaba sendo o vencedor. Mas na vida cristã, o nosso chamamento, segundo a palavra de Deus, não é assim. Nós somos chamados para vencer. Todos os cristãos são chamados para vencer. Todos os cristãos são dotados da vida, da força, da graça para vencer. E nós somos chamados para que a vida que está em nós se manifeste de tal forma que essa vitória, que é o resultado da vida que está em nós, aconteça. A vida que está em nós é a vida do vencedor, aquele que venceu, o único que é o vencedor aos olhos do Pai. Ele é o unigênito, mas é o unigênito para se tornar o primogênito. Ele quer conduzir muitos filhos à glória, e esses muitos filhos são conduzidos à glória por causa dessa vida vencedora. Nós já vimos bem que nós vencemos nele. Romanos 8 fala, pois somos mais que vencedores, somos hipervencedores, por meio daquele que nos amou. Então, é nele, é vivendo por meio dele que somos vencedores. Mas Apocalipse nos mostra aonde, qual é o lugar que a vida vencedora se manifesta, né? Aqui novamente nós temos uma diferença de concepção entre aquilo que o homem cria, né? A maneira como esse mundo vê, né? E a maneira como as coisas espirituais acontecem, né? Então, onde é o lugar onde essa vida vencedora se manifesta? Não é na individualidade humana, não é como nas histórias de super-herói, né? Em que existe um vencedor apenas, e esse vencedor ele salva o mundo inteiro, ele salva por si próprio. Não, a vida vitoriosa é uma vida vivida na coletividade da igreja. Meus irmãos, ainda que ocasionalmente nós vejamos atos heróicos, né, na história bíblica e na história da igreja, os atos do vencedor, em geral, são atos escondidos, são atos ocultos, são atos realizados entre ele e o seu Deus, e que resultam em vitória coletiva. É assim que o vencedor vence. Ele vence no corpo de Cristo, no contexto do corpo de Cristo e para o corpo de Cristo. A sua vitória é em favor, não somente de si, mas é uma vitória em favor dos demais. E quase sempre essa vitória é uma vitória oculta. O vencedor não é alguém que vence e que é congratulado pelos outros, e que sobe no pódio, e que recebe uma medalha, um troféu. Um dia ele vai receber. Um dia nós receberemos pela graça de Deus, mas aqui a nossa vitória é uma vitória oculta. Vocês lembram como é que o Senhor curava? O Senhor curava e desaparecia. Mas, meus irmãos, é tão difícil isso para nós. A gente faz as coisas e quer levar o tapinha nas costas.
Valeu, irmão, muito bom. A gente, às vezes, faz alguma coisa e se não vem o tapinha nas costas, se não vem o cumprimento, a gente parece que fica meio frustrado, né? Fica uma coisa meio assim. Essa é a nossa natureza. Mas o vencedor, ele se alegra em ver a vitória e ver o deleite dos demais na vitória. É diferente. Essa é a vitória do vencedor. Foi assim que o nosso Senhor venceu. Ele venceu na vergonha, no sofrimento. Ele não esperou que nós manifestássemos qualquer coisa. Ele nos amou completamente. Ele se deu por todo. E Ele conquistou a vitória a nosso favor. Então, esse é o vencedor. Ele vence dentro do contexto da igreja e ele vence para a igreja. Quando eu digo, meus irmãos, que o vencedor vence para a igreja, eu não estou dizendo que o vencedor vence para um grupo, para uma instituição, para uma organização, para uma liderança, para uma missão. Isso até pode acontecer, porque a forma externa das coisas está nas mãos do Senhor, né? Mas o vencedor não vence dessa forma, né? O vencedor, ele está olhando para o Senhor, está olhando para o propósito do Senhor. Ele sabe que no coração do Senhor está a sua igreja, está a edificação da sua casa. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. E por causa disso, o vencedor é aquele que se identifica com o seu Senhor e ele coloca no seu coração cooperar com o seu Senhor de toda forma possível. Quando nós chegamos aqui, tinha uma irmã que estava limpando a sala. E a irmã acho que deve estar dando aula para as crianças, né? Não está aqui. Então é até bom. Mas, irmãos, essas coisas pequenas, elas são maneiras de nós enxergarmos e recebermos encargo em relação à igreja do Senhor. Então, o vencedor, ele enxerga, ele olha e ele vê aonde é que está a igreja do Senhor, a vontade do Senhor e a sua capacidade, aquilo que Deus lhe deu para ali contribuir para que a igreja do Senhor prospere. Esse é o coração do vencedor. Nós também vimos a visão do Cristo glorificado. Essa visão, irmãos, ela é fundamental, nós falamos ontem. Certamente não passaremos por todos os significados que já vimos ontem dessa visão, né? As vestes talares, o cinto de ouro à altura do peito, a cabeça, cabelos brancos como a neve, já falamos disso ontem. Mas assim, o mais importante é termos essa consciência de que essa visão do Senhor glorificado, ela é fundamental para nós caminharmos. João, que conhecia o Senhor muito bem, que era muito íntimo do Senhor, andou com o Senhor aqueles 3 anos e meio. Como o mais novinho dos discípulos, tinha liberdade de se achegar ao Senhor de uma forma que talvez os mais velhos ficassem um pouco mais constrangidos. Mas ele era o filhotinho do grupo. Ele era muito achegado ao Senhor. Mas, no entanto, toda a familiaridade que João tinha com o Senhor Jesus não foi suficiente para que ele recebesse um impacto muito forte quando ele o viu em glória na ilha de Patmos.
mesmo sendo já um cristão veterano, experimentado, ele viu o Senhor em glória e ele caiu por terra. E isso fala para nós de algo muito importante, que é necessário, irmãos, que nós vejamos o Senhor dessa forma, que nós sejamos impactados com o nosso Senhor glorificado, que nós vejamos Ele na sua glória celestial. Como já falamos, o importante aqui não é o tipo de experiência. Se eu cair por terra, como João caiu, se eu cair por terra lá, como Paulo caiu, na entrada de Damasco, né? Se nós vimos a glória e os querubins dizendo, né, Santo, 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 como Isaías viu, a experiência pode variar. Pode ser que nós tenhamos algo muito mais aquietado, pode ser que a nossa experiência seja gradual, de irmos percebendo o Senhor e a sua glória, mas é importante, irmãos, que nós caiamos por terra, na nossa estrutura humana natural, naquilo que nós temos do nosso velho homem, as nossas concepções naturais de vida, isso precisa cair. Porque enquanto estas coisas não caíram, isso mostra que nós ainda não vimos o Senhor tal como Ele é. Então, essa é uma oração que nós devemos fazer, pedindo ao Senhor, Senhor, revela-te. Lembre-se de Moisés e da inquietação de Moisés por ver o Senhor. Mostra-me a tua glória. Chegou um momento que ele disse, mostra-me a tua glória. Essa inconformidade em ver o Senhor. Essa deve ser uma oração, para que isso tenha um impacto. Por que isso é importante, irmãos? Porque sem essa visão de Cristo glorificado, nós nunca vamos entender a igreja direito. Nós vamos ter uma visão distorcida, incompleta, humana, produzida por nós a respeito da igreja. Cristo glorificado, Ele passeia, Ele anda no meio dos candeeiros. Então, quando nós vemos o Senhor, e essa visão tem o efeito de nos derrubar, então nós conseguimos vê-lo andando no meio das igrejas. Ele anda no meio das igrejas que nem o sumo sacerdote do Antigo Testamento, porque ele quer manter os candeeiros acesos. E para fazer isso ele tem que disciplinar a igreja, ele tem que purificar a igreja, ele tem que edificar a igreja. Ele coloca o azeite, ele corta aquele pavio, né, para que venha o pavio novo e a luz continue acesa. O azeite tem que continuar molhando, né, o pavio, porque senão ele vai apagar. Tem que ter o pavio, tem que ter o azeite, o candeeiro tem que estar ali íntegro. Então a luz se manifesta. É o que o Senhor está fazendo hoje, está fazendo aqui, nesta cidade, está fazendo em toda a terra. Ele está fazendo isso com a sua igreja. Então é preciso vê-lo dessa forma, né, para que nós possamos entender o que o nosso Senhor está fazendo, como é que Ele está edificando a sua igreja, porque desse modo nós poderemos cooperar com essa edificação, né? Se nós não vemos o Senhor glorificado, e não é só ver, essa visão tem que ter um impacto em nós, só ver o Senhor glorificado, né? Em geral, a gente olha por aí pessoas que têm visões, e em geral essas pessoas, o que fazem? Elas saem contando para todo mundo. Se alguém tem uma visão, essa pessoa sai contando para todo mundo o que viu, né? Mas, meus irmãos, a primeira coisa que o Senhor quer, quando Ele nos dá uma visão, Ele quer falar conosco. E Ele quer que essa visão dEle próprio tenha um impacto nas nossas vidas, que tenha um resultado nas nossas vidas, que altere o nosso andar. É isso que Ele quer. Isso não é coisa para sair falando. Então, aqui nós vemos a importância de nós vermos o Senhor dessa forma.
e de nós rogarmos ao Senhor que Ele se mostre para nós. Essa visão do Senhor, meus irmãos, ela vai nos emancipar dos nossos medos. Nós temos muitos medos, temores, e por causa disso, não só isso se manifesta num andar errado, mas também numa visão errada de igreja e numa ação errada na igreja. Nós temos muitas ideias, concepções, que nós trazemos de lá para cá, trazemos do mundo, trazemos até do mundo religioso, né? E nós às vezes queremos botar isso para dentro da igreja. Mas quando nós vemos o Senhor glorificado, isso cai por terra. Porque tudo que não tem raiz nele, que não está claramente ligado à pessoa dele, ao seu caráter, cai por terra. Então por isso nós precisamos ver o Senhor glorificado. E vendo a Ele, então nós entenderemos o que Ele está fazendo na igreja. É Ele que edifica. Eu edificarei a minha igreja. E aí nós poderemos cooperar com a edificação que Ele mesmo está fazendo, né? Então, essa visão é muito importante e que o Senhor possa, seja numa experiência forte, seja num progressivo enxergar e se entregar nas mãos do Senhor, como formos, como o Senhor nos der, mas que não falte isso na nossa vida. Porque se faltar, nós não vamos conseguir enxergar a vontade do Senhor em relação à sua igreja. Então, nesse ponto, então, chegamos aqui nas cartas, né? Entramos nas cartas, já ontem vimos a igreja de Éfeso, e eu gostaria de agora, até ali pelas 11, a gente ver alguma coisa a mais sobre essas 7 cartas, né? E depois vamos fazer um pequeno intervalinho ali, pelas 11 horas, e aí falaremos sobre Apocalipse 12, que é um tema bem importante para encerrarmos, ao menos essa visão que queremos dar dos vencedores, a vida vencedora em relação ao testemunho do Senhor. Bom, essas 7 cartas aqui os irmãos todos leram e já vimos que elas indicam a igreja como completa, né? Podemos olhar essas igrejas como 7 igrejas de verdade. Quando João escreveu essas cartas aqui, ele estava escrevendo para igrejas de verdade, igrejas a quem ele ministrava, igrejas que estavam habituadas a ouvir João, a tê-lo presente, né? Então, João escreve cartas direcionadas a igrejas com pessoas de carne e osso naquela época. Essas coisas aqui não são meramente coisas assim espirituais, abstratas. Não, isso aqui são cartas direcionadas a igrejas de verdade. E, portanto, o número 7 aqui é usado significando que existe uma coisa completa. As 7 igrejas abrangem todas as situações possíveis de uma assembleia local ao longo dessa dispensação da graça. Então aqui nós vamos ver 7 situações, 7 condições da igreja, né? E isso nos ajuda a entender a vontade de Deus para a igreja e também como o Senhor, andando no meio das igrejas, vai falando, vai trazendo a sua palavra para corrigir aquilo que não está certo na igreja, levá-la para a sua vontade, e também aquilo que o Senhor elogia, ou seja, o que Ele deseja ver realmente nas suas assembleias, né? Então isso aqui são lições importantes para nós vermos em cada uma dessas igrejas. A estrutura como um todo dessas cartas, ela é muito interessante, porque aqui nós vemos que em todas essas 7 cartas que os irmãos leram, sempre elas começam com o anjo, né, ou o mensageiro,
né? A palavra que é dada para o mensageiro da igreja. Todas elas começam ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja... Todas as cartas começam com essa citação ao mensageiro da igreja. Nós já falamos sobre isso, né? Que esse mensageiro, ou mensageiros, não é necessariamente uma pessoa só, né? Mas Deus sempre vai ter um instrumento pelo qual Ele vai trazer a sua palavra, né? Sempre vai haver aquele ou aqueles que Deus vai usar para trazer a sua palavra, a sua vontade na igreja, né? E se a igreja estiver aos pés do Senhor, se a igreja estiver atenta e desejosa, ela vai perceber a palavra que vem, né, da parte do Senhor. A igreja deve discernir, a igreja não deve ser ingênua, né, acatando qualquer coisa que lhe seja dita de qualquer forma, né, acatando qualquer vento de doutrina. Muito cuidado com isso. A igreja deve ter a atitude de Bereia, já falamos isso, né? Ou seja, conferir nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim, né? Mas isso não deve estar dissociado de um coração desejoso de receber essa palavra que o Senhor quer trazer, porque o Senhor está passeando no meio das igrejas e Ele vai falar, e nós devemos ouvir a sua voz. Então a primeira coisa, o anjo, o mensageiro da igreja, sempre no primeiro versículo, né? Segunda coisa que todas as cartas têm, algo da pessoa ou da obra de Cristo é citado. Então, Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tá? Então, sempre alguma coisa daquela visão que foi citada lá no início é retomada, algum aspecto, né, da pessoa de Cristo. Então, a carta sempre começa com a menção ao mensageiro e em seguida um aspecto de Cristo. Somente as 2 últimas igrejas têm aspectos de Cristo que não estão citados na visão. Isso a gente tem que reparar também, né? Laodiceia, quando diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não está lá na visão. E também a Filadélfia, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Tá? Ou seja, as 5 primeiras igrejas repetem aspectos de Cristo já citados na visão. As 2 últimas igrejas citam aspectos de Cristo que não estavam citados na visão. Nós não vamos explicar isso, irmãos. Não dá para a gente, né, entrar em tudo, mas aí ficam aquelas diquinhas aí para aqueles que gostam de ir atrás entenderem, tá? Segundo aspecto, então, a menção à pessoa de Cristo, né? Terceiro aspecto em cada carta. O Senhor começa a dizer o que Ele acha em cada igreja. O Senhor sempre diz assim, ó: conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, conheço o lugar onde habitas, conheço as tuas obras. Ou seja, o Senhor conhece a igreja, cada igreja Ele conhece. Ele tem olhos como chama de fogo, né? Então, a situação da igreja está aberta perante Ele, né? Ele vê a realidade da igreja. E se nós desejarmos ouvir a sua palavra, Ele vai trazer essa palavra, de alguma forma. Ele vai trazer essa palavra e nós vamos receber da parte dEle. Ele vai dizer: conheço, conheço. Ele já sabe da nossa situação. Esse conheço do Senhor, se vocês olharem bem, irmãos, sempre Ele começa por elogios, por coisas positivas. Só que nós vamos vendo que mais a coisa vai andando, né? E quando nós chegamos na 5ª igreja, não tem elogio. A igreja de Sardes. E na 7ª igreja também não tem elogio.
E quando não tem elogio, só tem reprovação, só tem censura, né? Mas assim, essa é a terceira coisa que se repete em cada carta. O Senhor se manifesta dizendo como Ele vê a igreja, com elogios e com censuras ou reprovações, tá? Se vocês olharem bem, vão notar que tem duas igrejas, como eu já falei, que não tem nada de elogioso a se dizer, né? Sardes e Laodiceia. E tem duas igrejas que não tem nada de reprovação a ser dita sobre elas, que são as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, né? Só tem coisas aprováveis. Tem algumas igrejas, dentre esses comentários que o Senhor faz sobre a condição delas, em que nós percebemos grupos de pessoas dentro da igreja. Essas são as três igrejas intermediárias: a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. Vocês vão ver que ali tem grupos, majoritários, minoritários, né? Em Pérgamo, os grupos que tem dentro, né, são grupos que estão envolvidos em coisas negativas, coisas ruins, né? Então ali nós vemos, primeiro o Senhor elogia Pérgamo e no versículo 14 ele diz: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, tem algumas pessoas lá dentro que estavam sustentando a doutrina de Balaão. E outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam. Ou seja, outras pessoas, ou as mesmas pessoas, não sabemos, né? Que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então aqui tem grupos dentro de Pérgamo. Mas a tendência é entendermos que a maioria da igreja não está envolvida com isso. Mas tem grupos lá dentro. E o problema da igreja aqui é que ela tolera estes grupos, né? Tiatira também tem grupos, mas aí, versículo 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Então aqui, o que parece é que a igreja está contaminada de uma forma mais generalizada, mas existe um grupo de pessoas, um grupo de irmãos lá dentro, que ele não se envolveu com essas contaminações. Por isso o Senhor diz: conservai o que tendes, até que eu venha. E aí vem a promessa do vencedor. Já em Sardes, em seguida, a situação é ainda pior. Porque, versículo 4 do capítulo 3, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqui dentro da igreja de Sardes, a contaminação está tão generalizada que restaram poucas pessoas que não se contaminaram. Então, estas três igrejas mostram situações distintas. Primeiro, um grupo de pessoas que está trazendo aquilo que é contaminação, que é corrupção para dentro da igreja, mas eles ainda são minoritários. O problema é que parece que está havendo ali uma complacência com isso. E a igreja de Tiatira mostra uma evolução, porque parece que essas doutrinas, essas práticas, essas influências de corrupção em Tiatira se tornaram maiores, generalizadas. E há um grupo de irmãos que já é minoritário, mas que se preserva ainda fiel. E finalmente em Sardes, é a situação mais desesperadora. Sardes não tem mais nenhum elogio, né? E aquele grupo de pessoas são apenas uns poucos que andarão de branco
com o Senhor, porque são dignos, né? Então, essas 3 situações. As outras 4 igrejas, é muito interessante porque elas são um bloco sólido. A gente não ouve falar que há grupos lá dentro. Então, Éfeso está inteira naquela situação que nós já vimos. Não é falado de um grupo de pessoas lá dentro de Éfeso, não. Éfeso está inteira, caminhando naquela direção, muito operosa, muito dedicada, muito zelosa quanto à doutrina, mas com a motivação errada. Eles trocaram o amor ao Senhor pelo amor à igreja, pelo amor à obra. E o Senhor agora tem que chamar a atenção de toda a igreja. Arrepende-te, né? E Ele quer realmente achar arrependimento no meio da igreja. Esmirna é também uma igreja que não tem grupos, é uma igreja em sofrimento. Ela está debaixo de sofrimento, mas ela está unida. E quando nós vamos para Filadélfia, nós vemos de novo que há unidade. Não há grupos lá dentro. E Laodiceia também há uma unidade, infelizmente uma unidade negativa. A unidade do orgulho, da vaidade. Então, essa é a terceira parte das cartas, né? A percepção de Cristo de cada igreja. E através dessa percepção de Cristo em relação às igrejas, nós vamos percebendo as diferentes condições, né, de cada assembleia. Em quarto lugar, tá? Então nós já vimos, primeiro, o anjo ou o mensageiro da igreja que traz a palavra. Segundo, a visão de Cristo, o aspecto da visão de Cristo que é colocado. Terceiro, a opinião do Senhor, o parecer do Senhor em relação à igreja, seja elogioso, seja de correção. Quarto, a exortação ao ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas têm isso, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Isso está ou bem no final, né? No caso das igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia e Tiatira, está sempre no fim. As 3 primeiras igrejas, isso está como a penúltima etapa, né? E por fim, quinto lugar, vem a promessa ao vencedor, né? Então, no caso de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a promessa ao vencedor vem em último, mas depois em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a promessa ao vencedor vem em penúltimo lugar e depois vem então a exortação, a que se ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as cartas, elas têm essas 5 partes, né? E a gente deve discernir isso, procurando entender. Vejam a sequência, irmãos. Primeiro vem a palavra do Senhor. O Senhor envia a sua palavra. Ele diz, ele passeia no meio das igrejas, está vendo as igrejas e ele fala. Aí vem a exortação a nós ouvirmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É preciso que nós tenhamos esses ouvidos, que nós ofereçamos os ouvidos do nosso coração ao Senhor, né? E se nós ouvirmos então e respondermos, nós seremos vencedores. E aí a promessa se aplica a nós. Esses são os passos da vida da igreja, né? E é isso que nós devemos entender como o caminho da igreja para os nossos dias. Ouvir o Senhor, depois de termos visto Ele glorificado, nós ouvimos Ele. E ouvindo e obedecendo, guardando a sua palavra, então é que nós poderemos ser vencedores. Não vencedores somente para nós, não. Vencedores para o testemunho do Senhor, para a igreja. Então, eu espero que isso dê para os irmãos assim uma clareza em relação a como é que funciona, como é que opera essa sequência, a vida vencedora e o testemunho do Senhor, né? O vencedor é aquele que ouve
ouve a palavra do Senhor em relação à sua igreja, e ao ouvir, ao guardar essa palavra, e ao procurar cumprir a palavra do Senhor, é que ele se torna então um vencedor, não para si, mas para o testemunho do Senhor. É assim que as coisas andam. Já vimos Éfeso, né? E vimos a questão do primeiro amor, né? De não perder a motivação fundamental que são as nossas afeições pelo nosso Senhor, né? É importante que tudo que fazemos para o Senhor seja fruto das nossas afeições por Ele, do nosso amor. O amor nas Escrituras, o amor ágape, qual é a qualidade diferente do amor ágape? Existe o amor filéu, são palavras no grego que falam. O amor filéu é o amor fraternal, é o amor humano, é o amor de simpatia, é o amor de compaixão humana. Mas o amor eterno, o amor de Deus, é o amor ágape. A qualidade desse amor é que ele é um amor sacrificial. É um amor que se oferece em sacrifício. Se nós olharmos para o nosso Senhor e para o amor dele por nós, nós vemos amor sacrificial. E o nosso amor, o amor que o Senhor produz em nós, o amor que vem dele, que vem do Espírito Santo, o amor de Deus é derramado dos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado, né? Este amor é um amor sacrificial, é um amor que se dá, é um amor que perde a vida para que os outros ganhem vida, né? Então, este é o amor na igreja, esse é o amor do vencedor, né? Ele ama com esse tipo de amor, né? Com um amor sacrificial. Esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Esse é o amor do amado pela amada, é o amor do namorado pela namorada, é o amor inicial. Esse é o amor que na vida do casal deveria se renovar constantemente e permanecer, mas muitas vezes ele se perde, ele esfria. E aqui em Éfeso nós vemos, o amor esfriou. Muitos elogios são dados a essa igreja, mas eles não têm valor nenhum. Por mais que pareçam excelentes, maravilhosos, esses elogios todos aqui, meus irmãos, os homens podem dizer, que igreja, puxa vida, quanta pureza doutrinal, quanto ministério da palavra, quanta santidade, quanto testemunho, quanta compaixão pelos perdidos, quanta atenção por aqueles que são pobres no meio da congregação, quanto amor, quanto louvor, adoração, quanto cuidado e zelo para que não entre nada errado, para que não venha nada contaminado. Que maravilha! Mas, meus irmãos, é preciso examinar, porque por trás disso a motivação pode já não ser puramente o Senhor, mas pode ser a coisa em si, o zelo em si, o trabalho em si, a dedicação em si, a consagração em si. É muito sutil isso, muito sutil. Os afetos ao Senhor precisam ser a nossa motivação. Se não é isso, se não é esse primeiro amor, aos olhos do Senhor não tem mais nada. E o Senhor está a ponto de retirar o candeeiro de Éfeso, remover o testemunho de Éfeso. Isso é sério. O Senhor quer tirar de lá, porque o Senhor sabe que isso é vergonha para Ele.
ele não está nisso. Então o Senhor pede à igreja que se arrependa. Mas, irmãos, vejam muito bem, arrependimento é necessário. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão se arrepender e não vão mais fazer o que faziam antes. Agora eu vou ficar passivo, agora eu vou ficar recolhido. O Senhor me deu um laço e eu agora... Não, irmãos, o Senhor manda arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Aquelas obras provavelmente eram as mesmas externamente falando. Eram as mesmas. Mas por que elas não eram mais primeiras obras? Elas eram talvez segundas obras, não sei, o termo não é usado aqui, mas a gente pode dizer isso. Porque elas eram movidas pelo segundo amor. Porque talvez a concentração se foi para as obras. Então agora deve haver um arrependimento sincero e muito claro, e um retorno à prática das primeiras obras. Então, Éfeso é assim. Esmirna é uma igreja que não tem reprovação. Nós até estranhamos, porque a carta a Esmirna é talvez a mais breve de todas, né? Tem só 4 versículos. E os elogios são poucos. Não tem nenhuma reprovação. Mas os elogios são poucos e muito significativos. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Essa é uma igreja que está debaixo de tribulação e é uma igreja materialmente pobre. No entanto, essa nota que é colocada aqui é muito significativa. A tua pobreza, mas tu és rico. Aqui, o Senhor está dizendo para essa igreja que ela é pobre externamente, mas ela é rica nele. E, meus irmãos, que elogio! Que elogio! Eu pergunto assim, o que nós precisaríamos se nós recebêssemos do Senhor essa afirmação, né? Estamos sofrendo, estamos passando por pobreza e dificuldade, mas o Senhor diz assim, vocês são ricos. Se o Senhor diz que nós somos ricos, Ele está dizendo isso porque Ele está mostrando que nós somos ricos dEle. Se nós fôssemos ricos materialmente, nós não precisávamos que ninguém nos dissesse coisa nenhuma. Vejam os contrastes. O que diz a igreja de Laodiceia? Sou rico. Vocês percebem a diferença? Aqui o Senhor diz, tu és rico. Que bênção é, irmãos, quando nós podemos dizer assim, puxa vida, eu estou sofrendo. Puxa vida, eu sou pobre. Mas aí o Senhor vem e diz assim, tu és rico. Que maravilha, né? E que desastre é quando nós chegamos a dizer assim, eu sou rico. Quando nós chegamos a esse ponto, né? E ali, Laodiceia, a riqueza ali é riqueza espiritual. É vanglória de riqueza espiritual. Sou rico e abastado. Esse é o extremo oposto dessa situação. Então aqui nós vemos o privilégio de estar experimentando muitas vezes o sofrimento e a pobreza em nome do Senhor. Outra coisa que acontece em Esmirna, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? Vocês leram aqui, né? Tem outro lugar onde a sinagoga de Satanás aparece. Qual é a igreja? Qual é a igreja que também tem sinagoga de Satanás aqui? É? Filadélfia.
são as duas igrejas que não têm reprovação. As duas igrejas que elas, aos olhos do Senhor, elas estão andando bem. Percebam que quando a igreja do Senhor caminha com Ele, quando a igreja do Senhor não tem reprovação, o que acontece? Satanás levanta o mundo religioso, e até mesmo o mundo religioso cristão, em oposição ao testemunho verdadeiro do Senhor. Sinagoga de Satanás. Eles dizem que são judeus, e não são. Ou seja, eles dizem que de alguma forma estão relacionados com Deus. Estão relacionados com a palavra de Deus, com o testemunho de Deus, mas na verdade, eles são uma sinagoga de Satanás, eles são um ajuntamento que serve aos propósitos de Satanás, para atacar o testemunho verdadeiro do Senhor. Então aqui nós vemos, né, o que acontece com Esmirna. O Senhor fala que ela ainda vai ter mais tribulação, essa igreja, mas pede que ela seja fiel até a morte, porque ela vai receber a coroa da vida. Então essa é Esmirna. Sofrimento, pobreza, ataque por parte da religião instituída, mas o chamado a perseverar. Ela é rica, o Senhor está ali, abundante nela. Ela deve ser fiel até a morte e vai receber a coroa de vida. Pérgamo. Pérgamo é uma assembleia um pouco diferente. Pérgamo tem vários elogios, né? Em primeiro lugar, Pérgamo está num lugar que se chama o trono de Satanás. Meus irmãos, é interessante que se nós olharmos essas igrejas, nós vamos ver como existe oposição satânica ao testemunho de Deus. Aqui vocês veem que fala do trono de Satanás em Pérgamo, né? Em Esmirna e em Filadélfia fala da sinagoga de Satanás. Aqui fala do trono de Satanás. Em Tiatira fala das coisas profundas, né, de Satanás. Então nós vemos que no meio da descrição das igrejas está ali revelada a oposição de principados e potestades ao testemunho de Deus. Isso é uma coisa que nós nunca devemos esquecer. Se nós tomarmos a posição em favor do testemunho do Senhor, nós vamos enfrentar oposição espiritual. Porque o adversário de Deus, ele está dedicado a destruir o testemunho do Senhor. E é por isso que nós vamos ver em Apocalipse 12, o dragão diante da mulher. Satanás não suporta a existência de vencedores. Não somente porque eles são vencedores do nome do Senhor, mas porque ele sabe que os vencedores vão ser instrumento de que o testemunho do Senhor seja levantado. Então, sempre haverá oposição das trevas. Aqui no caso de Pérgamo, era uma igreja que estava num lugar que era uma espécie de centro de operações espirituais das trevas. E muitas vezes a igreja se defronta com essas situações. Mas, apesar disso, em Pérgamo eles conservavam o nome do Senhor, eles não negaram a minha fé, a fé de Cristo, eles não negaram a fé do Senhor, mesmo nos dias em que este irmão Antipas, testemunha do Senhor, fiel ao Senhor, foi morto lá naquela cidade. Contudo, apesar desses elogios, haviam problemas nessa cidade. Aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão?
Vocês lembram da história de Balaão, lá no livro de Números, né? Balaão tentou amaldiçoar a Israel. O Balaque levou ele para um lugar, levou ele para o outro, para que ele amaldiçoasse. Ele nunca conseguiu. Ele ia amaldiçoar e ele abençoava, né? Ele só pronunciava bênçãos sobre Israel. Por fim, o que foi que ele fez? Mas para o final do livro de Números nós vemos. Ele disse, já que tu não podes destruí-los, então tu vai te unir a eles. Tu vai levar as tuas filhas, as tuas jovens, para que se envolvam com os jovens deles. E aí tu vais trazer eles para ti. Contaminação. Contaminação com o mundo. Contaminação com imoralidade. E foi isso que é a doutrina de Balaão, o liberalismo. Os costumes mais frouxos, a tolerância maior, o abraçar aquilo que não deve ser abraçado. O Senhor nos diz para abraçar os pecadores, devemos abraçá-los. Nós não devemos hostilizar os pecadores. Nós não devemos olhar para as pessoas que estão defendendo isso, aquilo, aí fora, formas de vida que nós sabemos que são categoricamente contra a palavra de Deus, né? Nós não devemos defender essas ideias, mas nós não podemos hostilizar essas pessoas. Essas pessoas devem ser objeto do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso abraço. As ideias delas, não. Nós amamos o pecador, porque o Senhor Jesus amou o pecador, mas nós não podemos amar o pecado. O Senhor disse para a mulher apanhada em adultério, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Aqueles homens tinham todos ido embora, porque o Senhor mostrou que eles eram tão pecadores como aquela mulher. E a mulher disse, não, Senhor, ninguém me acusou, nem eu tampouco te condeno. O Senhor não condenou a mulher, que era categoricamente uma pecadora, mas Ele disse, vai e não peques mais. Ele amou a pecadora, mas Ele demonstrou o seu ódio, a sua repulsa ao pecado. Não peques mais. Então, essa é a nossa atitude correta. E aqui em Pérgamo, o que nós temos é que essa doutrina estava se espalhando. Mais liberdade, mais tolerância. E também a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas é uma coisa difícil, não existe assim uma unanimidade. Mas a palavra nicolaíta, ela talvez traga uma chave, né? Laicos é povo, né? Nikos significa os dominadores, os soberanos, né? No grego. Então, soberanos do povo, dominadores do povo. Isso aqui indica uma entrada na igreja de um tipo de centralização de governo, de dominação por parte de um grupo pequeno de pessoas sobre a congregação. Sem dúvida que o Senhor chamou alguns como supervisores, anciãos na igreja. Sim. Sem dúvida que eles recebem o encargo, mas eles estão ali para edificar os santos, para que os santos façam o trabalho de edificação juntamente com eles. Eles não são dominadores, porque aqui nós temos um caminho de duas mãos. Por um lado, os dominadores gostam de dominar, eles gostam da evidência, eles gostam de superar os problemas, simplesmente eliminando aquilo que vai contra as suas ideias. E, por outro lado, o povo, os chamados leigos, muitos gostam disso. Que bom que eu só chego lá na reunião, me sento e assisto. Tem louvor, tem palavra, e eu depois me levanto e vou embora. Ainda dou um abraço para os irmãos, de repente vou comer um cachorro-quente, né? Mas assim eu não tenho que fazer nada.
Então, esse nicolaísmo, ele se instaurou na igreja. E aqui nós vemos em Pérgamo, essas coisas estão acontecendo. Por um lado, liberalismo, tolerância, além do que é devido. Por outro lado, alguns assumiram o domínio e outros assumiram a passividade, né? Esse é o problema de Pérgamo. E o Senhor diz: arrepende-te. E o Senhor pelejará com aqueles, os nicolaítas e os da doutrina de Balaão, né? O Senhor chama os vencedores para agirem em Pérgamo dessa forma, em testemunho. Tiatira representa esse processo avançado, irmãos. O que aconteceu ali? A gente vê em Tiatira Jezabel. O que é Jezabel? Né? Jezabel é uma intrusa. Na história de Israel, né, Acabe casou com Jezabel, que vinha dos Sidônios, né, que era uma rainha estrangeira, e ela trouxe o quê? Ela trouxe as suas divindades, e ela grandemente contaminou Israel, e ela acabou assumindo por trás o governo. Um Acabe fraco, ela tomou conta. Não era Acabe que odiava Elias. Quem odiava mesmo Elias era Jezabel. Então, quando nós vemos Jezabel como profetisa da igreja, na liderança, nós vemos que alguma coisa aconteceu. O nicolaísmo se desenvolveu a tal ponto, né, que nós temos agora uma pessoa que preside a igreja, e que é uma mulher. A igreja toda, ela tem a mulher como figura. Nós, igreja, para com o Senhor, nós somos a esposa do Senhor, a noiva, né? Mas, quando nós vemos aqui uma mulher assumindo o papel de profetisa, líder, nós temos um grande problema. E o que ela faz? Ela ensina e seduz meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ela promove, estabelece a doutrina de Balaão. O nicolaísmo e a doutrina de Balaão se juntaram. E isso corrompeu a igreja de Tiatira. O Senhor promete juízo sobre isso, que o Senhor aqui diz que já deu-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Meus irmãos, essa igreja aqui, ela tem muitos elogios. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Existem irmãos fiéis lá. São esses, os demais de Tiatira, que estão lá. Eles estão lá dentro, né? E o Senhor diz para eles: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. É uma situação muito difícil, mas esses irmãos estão lá, eles são fiéis. Eles não participam dessas assim chamadas coisas profundas de Satanás. O que são as coisas profundas de Satanás? São coisas profundas. Irmãos, muitas vezes nós queremos nos aprofundar em coisas do Senhor, mas nós nos aprofundamos da forma errada. Nós começamos a nos aprofundar em experiências e acabamos entrando em experiências estranhas. Nós começamos a nos aprofundar em conhecimento, doutrina, e tentar explicar as coisas de Deus, tentar juntar as coisas de Deus, teologia e coisas desse tipo. Irmãos, nós entramos em profundidades e nós acabamos nos aprofundando em Satanás. Então, aqui nós temos uma liderança estranha, que está promovendo doutrinas estranhas, que tem o ar de coisas profundas,
e que chamam a atenção, experiências diferentes. Não, aqui nós teremos algo que a igreja não tem ainda. Não, aqui nós temos um ensino que ninguém explorou ainda. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, porque esse aprofundamento fora da palavra de Deus, fora da visão do Cristo glorificado, ele nos leva às profundidades de Satanás. Como já falamos aqui, as grandes heresias, elas foram produzidas não por aqueles que se apartaram completamente da verdade. As grandes heresias entraram sutilmente, com uma boa mistura de verdade, temperada por falsidade, por erro. E é aí que aparecem as coisas profundas de Satanás. Essa é Tiatira, né? Sardes, a igreja que tem nome de que vive e está morta. Sardes não tem nenhum elogio. Provavelmente Sardes representa um avivamento em relação à situação de corrupção que havia em Tiatira. Aqui houve um avivamento. E alguma coisa de vida veio, porque o Senhor diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quando o Senhor traz essa mensagem aqui a essa igreja, Ele está dizendo assim: olha, houve alguma vida no que vocês fizeram, mas está tudo morrendo, já está morto e tem um resto ainda. Te arrepende, né? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isso é um alerta para nós. Nós vivemos nos últimos dias, meus irmãos. Nós vivemos na última hora. O Senhor está voltando. O Senhor deseja nos encontrar ocupados com o que é dele. Mas, se nós estivermos ocupados com outras coisas, e não com Ele e com o que é dele, o que vai acontecer? A vinda dele vai ser contra nós. A vinda dele nós vamos ficar apartados da sua vinda. Então, essa é a situação de Sardes, muito, muito difícil. Contudo, havia ali umas poucas pessoas, havia ali alguns que resistiam. Eles não tinham contaminado as suas vestiduras. E por isso andarão de branco com o Senhor, porque são dignos. Filadélfia é a igreja fiel. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porta aberta. Meus irmãos, quando a igreja é fiel, o Senhor fica somente se alegrando na fidelidade da igreja? Ah, que bom, eles são fiéis. Não, o Senhor abre portas. O Senhor vai abrir portas, e a igreja deve estar atenta para ver as portas que o Senhor abre, né? Porque por essas portas a igreja deve entrar. E a igreja de Filadélfia, ela tem pouca força, né? Nós já tínhamos visto que Esmirna era perseguida, sofredora e pobre, materialmente falando, mas aos olhos do Senhor era rica. Aqui nós vemos que Filadélfia é fraca, tem pouca força. Entretanto, ela guarda a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala com Filadélfia, Filadélfia ouve, tem ouvidos para ouvir, e Filadélfia obedece, atende a palavra do Senhor. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Outra vez a sinagoga de Satanás aparece.
E o Senhor promete que os fará vir e prostrar-se aos pés deles e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. A mesma mensagem para Sardes. Se nós guardarmos a palavra da perseverança do Senhor hoje, se nós formos achados guardando a palavra da perseverança, seremos guardados da hora da provação que há de vir sobre a terra. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor dá uma exortação também a Filadélfia. Se Filadélfia é fiel, cuide para conservar o que tens, porque a coroa pode ser perdida. A salvação jamais é perdida. A vida eterna, o livramento do juízo, isso jamais é perdido. Mas o galardão, a recompensa, a participação no reino, nas bodas do Cordeiro, essa pode ser perdida. Então, mesmo que a igreja seja fiel, ela deve cuidar, né? Guardar o que tem. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E por fim, Laodiceia. Laodiceia, meus irmãos, a última igreja, é interessante. Ela não é fria, nem quente. Tem um irmão que ele disse assim, que ele acha, as primeiras vezes que ele lia esse trecho, ele achava estranho, porque diz que o Senhor, ele sempre quer que a gente seja quente, né? Ele sempre quer que nosso coração esteja ardendo por Ele, né? Mas aqui o Senhor, ele diz assim, não, eu preferia até que vocês fossem frios para comigo. Melhor seria se vocês fossem frios do que vocês serem mornos. Então aqui nós vemos um estado que é um estado terrível. Conheço tuas obras, nem és frio nem quente. É uma condição assim, de uma disposição mediana. Sim, eles amam o Senhor, mas não é um amor ardente. Não dá para dizer que eles desprezam ao Senhor. Não é que eles desprezem ao Senhor. Não é isso. Mas também não é um amor ardente, um amor vibrante, uma afeição genuína. É difícil descrever isso, meus irmãos, mas isso é uma condição assim que talvez é o avanço de Éfeso. Estava tudo tão certo, estava tudo tão correto. E eles continuam a fazer as coisas corretas. Mas entrou algo aqui. Essa é a única igreja, vejam bem, é a única igreja que olha para si mesma. Vocês já perceberam? Eles olham para si mesmos, eles se contemplam a si mesmos e dizem, estou rico e abastado. Eles contemplam o seu legado e dizem, puxa vida, o Senhor nos deu muitas conquistas, nós temos muitas pessoas conosco, ou nós temos um legado de doutrina, nós fazemos parte de uma linhagem que trouxe tantas coisas, nós temos uma herança na área do evangelismo, nós temos uma herança na área do louvor, nós temos um impacto na sociedade, nós somos conhecidos. De alguma forma, a igreja que olhou para si, ela se admirou, ela olhou para o espelho, né? E, puxa vida, afinal de contas, nós já andamos bastante, E o Senhor diz, a verdadeira visão do Senhor é que ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. E o Senhor a chama para que compre
de mim ouro refinado, vestiduras brancas e colírio. Ela precisa ser verdadeiramente enriquecida, porque, irmãos, Esmirna é pobre e sabe que é pobre, né? Mas o Senhor diz: tu és rica. Agora Laodiceia diz assim: sou rica. Mas o Senhor diz: és miserável. Miserável, diante do Senhor é miserável. Pobre. É cega, não enxerga, perdeu completamente a visão. Precisa de colírio. E nua, a sua nudez está exposta, e todo mundo vê. Ou melhor, o Senhor vê, ainda que nem todo mundo veja, né? E o pior da igreja de Laodiceia é o versículo 20, quando o Senhor diz que está à porta e bate. Porque isso o Senhor não disse de nenhuma igreja. Ele está fora de Laodiceia. Laodiceia foi adiante. Talvez lá em Éfeso era o primeiro amor. Mas aqui em Laodiceia, o descaso pelo Senhor se tornou tal que o Senhor não tem mais liberdade dentro da Assembleia. E ele tem que se voltar aos membros individuais e tentar ganhar esses membros. Aqui o vencedor precisa ser levantado. O Senhor tem que chegar e bater a porta para ver se gera vencedores que possam trazer para essa Assembleia a influência adequada. Então, irmãos, essas são as 7 igrejas. Nós olhamos de uma forma muito rápida, né, essas assembleias. E nós vemos as diferentes situações. E nós podemos olhar nós mesmos e nos enxergar nessas diferentes assembleias. Talvez sejamos uma delas, talvez sejamos 2 delas, ou talvez... O que importa é que ali nós enxergamos o retrato da igreja, o retrato dos nossos defeitos, das correções que o Senhor quer fazer e o retrato daquilo que o Senhor quer encontrar em nós, os elogios que Ele deseja encontrar em nós como igreja. O fato básico, irmãos, é o seguinte: quem vai fazer isso são os vencedores. Os vencedores são um instrumento de Deus para que, na igreja, Ele tenha o seu testemunho como Ele deseja. O Senhor quer, Ele chama os vencedores. Ele está chamando individualmente. Tá? Não tente fazer um grupo de vencedores. Isso simplesmente não existe. Você deve vencer, cada um de nós, cada dia, na comunhão com o Senhor, colocando Ele como prioridade, colocando a sua palavra como prioridade. E dali, então, vencendo na vida individual, você vai vencer na sua família, você vai vencer na igreja. Porque vai ser a vida do Senhor em você que vai vencer, né? Então, esse é o caminho. É um grande erro que nós olhemos para a forma da igreja e achemos que é pela forma da igreja, pela estrutura da igreja, pelas coisas que a igreja faz, pelas atividades, pelos ensinos. Não, irmãos, não é a forma da igreja, é a vida daqueles que integram a igreja. A vida vencedora, a vida cheia do Senhor, quando eles estão ali, eles fazem com que haja vida na igreja. Muitas vezes a forma da igreja está correta, como estava em Éfeso, mas a vida da igreja está em perigo em Éfeso, porque a forma havia se tornado uma coisa em si mesma. Então, que o Senhor nos leve a essa postura diante dEle. Senhor, eu quero ser um vencedor. Eu quero te ver na Tua glória. Eu quero ver a Tua pessoa
causa esse impacto na minha vida, para que eu possa ser um vencedor. E essa vida vencedora do Senhor que há de crescer em nós, ela certamente vai se manifestar no corpo de Cristo. Porque o vencedor, não existe, irmãos, um vencedor individual, sozinho, num canto. O vencedor, ele tem que estar com outros, e ele vai contaminar os outros com a vida vencedora. Então, este é o chamado para esses dias, né? Que o Senhor está chamando o vencedor em cada igreja, para que ele tenha muitos vencedores. E esses vencedores, então, eles estão na igreja, no contexto da igreja, e eles vencem para a igreja. Então, que o Senhor possa nos conduzir. Acho que, eu sei que já passamos do horário, mas acho que podíamos fazer um intervalinho de 5 minutos, rapidinho, tá? Para ir ao banheiro, coisa assim, tá? E 11h30 voltamos aqui para olharmos rapidamente a parte final, que acho que em meia hora nós conseguimos dar conta dela, mas essa profecia de Apocalipse 12 é bem importante para nós entendermos o quadro geral do tempo em que nós estamos vivendo e da atitude que nós temos que tomar diante dele. Tá bom, irmãos? O Senhor seja conosco.